tudo bem? No dia da eliminação do Milwaukee Bucks pelo Miami Heat, na primeira rodada do play-in, do playoff, Antetokounmpo foi à conferência de imprensa e um repórter perguntou se a temporada dele havia sido um fracasso. Visivelmente incomodado, Antetokounmpo deu uma resposta que foi surpreendente. A resposta dele fez outros ícones do esporte se manifestarem. Um deles foi o Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, e o outro foi o Shaquille O'Neal. Neste vídeo nós vamos comentar a resposta sensacional de Antetokounmpo, bem como os comentários de Carlo Ancelotti e do O'Neal, e vamos também trazer outros elementos. Olá, eu sou o professor Guilherme Marçom Junqueira, sou professor universitário há mais de 20 anos e fundador da Workout.net. Como já dito anteriormente, no vídeo de hoje nós vamos tratar do fracasso no esporte. Existe fracasso no esporte? Em sua resposta, o Antetokounmpo falou sobre metas, conquistar objetivos, derrotas e vitórias. O mais importante do que ele disse foi a forma como os esportistas devem se comportar, devem compreender, devem encarar, melhor dizendo, as derrotas. Para ele, derrotas são degraus para o sucesso. Não atingir o objetivo desejado da conquista esportiva não pode ser considerado um fracasso, pois no esporte somente um vence. Carlo Ancelotti, ao comentar o que disse Antetokounmpo, afirmou que fracassamos toda vez que não damos o nosso máximo, seja no esporte, seja no trabalho. O comentário de Carlo Ancelotti me lembrou uma frase do Michael Jordan, quando ele disse: "Você erra todo arremesso que você não tenta". O erro, a derrota, são partes vivas do esporte, assim como também são o esforço, a dedicação e a vitória. Mas antes dessa reflexão sobre o tema de hoje, curta, se inscreva e depois de assistir esse vídeo, comente e compartilhe. Ainda sobre o comentário do Carlo Ancelotti sobre fracassarmos toda vez que não nos esforçamos ao máximo, lembrei também de um pensamento, de uma frase, do Kevin Durant. Segundo ele, o trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não trabalha duro. Houve também comentários discordantes, O mais destacado dele, o que foi mais evidenciado, foi o do Shaquille O'Neal. O O'Neal discordou da resposta dele. Para o O'Neal, ele usou uma definição de dicionário, Ele foi fracasso e ausência de sucesso, mais ou menos isso que ele disse. Mas ele disse que a temporada do Milwaukee Bucks, sim, foi um fracasso, mas que o jogador Antetokounmpo, não pode ser considerado um fracassado, uma vez que ele é o melhor jogador do mundo. Pensando no que o O'Neal disse e também no que o Antetokounmpo disse, é fundamental a gente compreender os bastidores de uma equipe de altíssimo rendimento, para que se chegue a uma situação competitiva de playoffs da NBA. São alguns elementos aqui, alguns pontos, alguns tópicos que a gente vai elencar para a gente compreender todo o contexto que há por trás de uma grande equipe de altíssimo rendimento, como são o caso das franquias da NBA. Preparação física, toda equipe tem ali a sua preparação física, sua equipe de preparação física composta por médicos do esporte, fisiologistas do exercício, preparadores físicos, fisioterapeutas, dentre outras especialidades que estão envolvidas nesse cenário. Temos aí a preparação técnica, que tem preocupações com o desenvolvimento cognitivo do atleta, desenvolvimento das habilidades do jogo, desenvolvimento do atleta como um todo. O Leandrinho, que agora está no Sacramento Kings, anteriormente ele estava no Golden State Warriors, ele tem essa função, assim como também tinha o Thiago Splitter quando estava no Brooklyn Nets. Preparação tática tem a ver com a questão do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da consistência tática. Daí nós tivemos o jogo aí do Lakers contra o Denver Nuggets, que o Denver abriu 2-0 na série. O que a gente consegue identificar isso? O Jamal Murray até falou sobre isso. Nós sabíamos que não estávamos bem na partida, mas a gente confiava que a gente ia reverter, porque eles sabiam exatamente o que eles iam fazer. Eles têm consistência tática suficiente para superar um mau momento na partida e assim conseguir o resultado que foi abrir 2-0 na série de melhor de 7. Bom, tem a ver com processos de preparação tática, Tem a ver também com processos decisórios, desenvolvimento dos jogadores, assim como a questão da preparação técnica. Preparação psicológica e mental, como que o jogador lida com ansiedades, com os medos e com as decisões que ele tem que tomar diante de uma situação de jogo, diante da dinâmica de jogo. Veja, o basquete é um esporte que demanda habilidade de natureza aberta.
Então, as habilidades de natureza aberta são caracterizadas por estímulos externos ao indivíduo. A torcida, a movimentação da equipe adversária, a movimentação da minha equipe, o que eu tenho que fazer, quais são as decisões, as melhores decisões que eu tenho que tomar. É fazer um corte, é fazer uma assistência, é posicionar o melhor para o rebote, antecipar uma jogada do adversário. Então, são todos esses cenários que o atleta tem que analisar para tomar uma decisão, né? Isso é treinado. Temos também a questão da alimentação, a preocupação com a alimentação. O atleta tem que ter uma boa alimentação para que ele possa render bem na partida. Temos um outro ponto, que aí é a parte mais administrativa, né, que é a questão do modelo de negócio, né? A franquia. Os times da NBA são todos franquias. Todos eles têm um produto a ser vendido. O produto que eu falo não é somente a camiseta, boné, essas coisas, tênis. Não é isso. Qual é o produto que o meu torcedor, que lá é visto como cliente, como consumidor, qual é o produto que eu estou oferecendo? O evento é um evento atrativo? O jogo é legal? O jogo é bem construído? O jogo é bem desenvolvido? A equipe é competitiva? Ou todo jogo meu time vai apanhar de 40 pontos? Isso deixa de ser um evento atraente, né? Toda a parte de comunicação, não só de redes sociais, mas toda a parte de comunicação. Cada atleta tem que ter aí uma preocupação com a sua comunicação e assim por diante. E o principal na minha avaliação é a cultura de organização, cultura do time, cultura do grupo. A gente vai falar mais à frente uma questão aí que ficou muito marcante com o Sacramento Kings, tá? Mas a cultura da organização é o elemento fundamental aí que vai unificar todos esses elementos que eu elenquei anteriormente. Para tudo isso, por tudo isso, melhor dizendo, é que a gente vê que jogadores e técnicos da NBA, eles não falam em time, eles falam em organização. Não é time, é a organização que chegou. Então é um conceito mais amplo. Eles sabem que para eles estarem em quadra, em perfeitas condições de competir, teve muita gente, teve muito trabalho no background aí atrás, né? Não me parece plausível que as grandes equipes da NBA, não me parece plausível que nenhuma equipe da NBA falte algum desses elementos, mas principalmente as grandes equipes, no caso específico, o Milwaukee Bucks, que era o atual vice-campeão e campeão anterior da liga. Portanto, não me parece que essas grandes equipes não tenham bem consolidado todos esses elementos da organização da equipe. Especialmente a cultura de organização, a cultura da organização. O que a gente está falando aí? O que a gente está compreendendo como a cultura da organização, né? A gente vai falar de visão, valores, missão, os objetivos dessa empresa, exatamente, dessa empresa. É essa cultura que servirá de cimento para a união, que vai promover a união entre o birô, que é o escritório, toda a parte administrativa, com a quadra, com foco em trabalho duro, conquista de resultados, conquista de objetivos. É toda essa estrutura organizacional que vai desenvolver a cultura de trabalho. Isso tem a ver com o desenvolvimento de uma ética de trabalho. Michael Jordan, em entrevista para Oprah Winfrey, abordou esse tema. Para ele, jogadores do tempo dele, né, como ele, o Magic Johnson, o Larry Bird, Charles Barkley, entre outros jogadores, primeiro apresentavam resultados em quadro, primeiro eles demonstravam resultados, né? Depois as grandes corporações, as grandes empresas norte-americanas que vinham atrás deles para patrociná-los. Os resultados apresentados validavam para Michael Jordan os patrocínios conquistados. Para o Jordan, os novos jogadores da liga, apenas por ser jogadores promissores, já conquistam patrocínios, e esses patrocínios vêm facilmente, sem demonstração de resultado previamente. Segundo o Jordan, essa é uma ética de trabalho ruim, é uma ética de trabalho do não esforço, é uma ética de trabalho do não trabalho duro. Lembremos então do que o Carlo Ancelotti falou acerca do fracasso. Para ele, então, fracassamos todas as vezes que não trabalhamos duro. E do que o Kevin Durant falou sobre o trabalho duro e a relação com o talento, que o talento é superado quando o trabalho duro se dedica mais. Quando temos todos os elementos, estrutura, organização, cultura organizacional e ética de trabalho duro, e os resultados não vêm, se faz necessário então repensar algumas fases desse processo da organização para verificar se é uma crise conjuntural ou se é uma crise. Vou mencionar apenas 3 exemplos de equipes que fizeram essa avaliação, no nosso entendimento.
O Bucks, após a eliminação na primeira rodada do playoff, demitiu o técnico Mike Budenholzer. No entender da estrutura da equipe do Bucks, o modelo de jogo apresentado, proposto pelo técnico, não foi suficiente para superar os desafios apresentados pelo Miami Heat. Então, não cabe aí desmontar toda a estrutura que foi vencedora. Ela conquistou um título de campeão, foi atual vice-campeã e agora não passou na primeira fase. Então, tem algum problema que é o modelo de jogo. Então, problema resolvido. Demite o técnico, vamos contratar outro. O Lakers, uma outra equipe que também fez essa avaliação. Até o final da janela de transferência, o Lakers avaliou que precisava trocar alguns jogadores. Não que jogadores como o Westbrook não têm talento, não estavam funcionando bem, não rendiam mais. Não é isso. Na equipe não deu encaixe. Então isso é uma questão conjuntural. É uma questão que você troca essa peça, põe outra peça no lugar e o modelo de negócio resolve, o modelo de jogo se resolve. De certa forma deu resultado. O Lakers está a 10 jogos sem perder em casa. Agora vai enfrentar um desafio grande que é superar, na minha avaliação, a melhor equipe do campeonato, que é o Denver Nuggets. E o ponto que eu gostaria de destacar bastante, que eu já falei anteriormente, é o Sacramento Kings. O Sacramento Kings, após o final da última temporada, optou, após anos sem chegar em playoffs, após derrotas sucessivas, resolveu reestruturar toda a sua departamento de basquetebol, né? Então trouxe o técnico Mike Brown, que era assistente técnico do Steve Kerr no Golden State, e trouxe junto o Leandrinho Barbosa, que também trabalhava lá. E lá ele reformulou toda a estrutura, principalmente a parte de cultura de jogo, a cultura organizacional. Ele começou a esparramar bilhetes pelo vestiário, pelo ginásio, com mensagens positivas para motivar as pessoas a competirem, a dar o melhor de si. O resultado veio. O Mike Brown foi eleito o técnico de destaque da temporada e o Sacramento Kings, após vários anos sem chegar aos playoffs, chega numa condição desfavorável, né, se comparado contra o Golden State Warriors, o atual campeão da liga, e só é superado no jogo 7. Então, houve um trabalho de modo consistente, um trabalho forte. Agora é fazer ajuste de peças para o Sacramento Kings conseguir chegar pelo menos a uma final de conferência, como foi a última vez que chegou contra o Lakers de Kobe Bryant, né? Os Bucks avaliaram que os objetivos foram parcialmente alcançados, pois, após serem uma das melhores equipes da temporada regular, acabaram eliminados por uma equipe vinda do play-in. Diante disso, deparamos com a realidade de que, por mais que se treine, ainda existe a incerteza da vitória. Falamos sobre isso num vídeo em que eu tratei bastante da questão da competição. O card está fixado aqui em cima, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada lá. Ocorre que em uma competição de playoffs, em melhor de 7 jogos, a melhor equipe vai vencer. Não tem como uma equipe inferior vencer a equipe melhor numa melhor de 7 jogos. Pode acontecer de perder 1 ou 2 jogos a melhor equipe, uma situação momentânea, mas a consistência técnica, a consistência tática, a melhor estrutura, a melhor cultura de trabalho vai vencer em 7 jogos. Isso é evidente. A gente está vendo isso acontecer no confronto entre Lakers e Denver Nuggets. Um trabalho mais consistente está demonstrando resultado diante de um trabalho menos consistente, mesmo que você tenha o LeBron James do lado adversário. Mas então, por que uma derrota não se configura como fracasso e sim passos para o sucesso, como disse Antetokounmpo? Vou recorrer mais uma vez ao que disse Michael Jordan. Disse ele: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de arremessar a bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Será que Michael Jordan seria o maior jogador da história do basquete se ele não tivesse errado? E mais do que isso, será que ele seria o maior jogador da história se não tivesse aprendido com seus erros, trabalhado duro para superá-los? Há uma importante reflexão de Santo Agostinho que é muito oportuna para o momento. Dizia Santo Agostinho: prefiro os que me criticam
porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. É óbvio que nenhum competidor vai entrar em campo, em quadro ou numa pista para perder e com isso conseguir aprender com a sua derrota. Não é isso. Lembre-se, todo aquele que não dá o máximo fracassa. Aplicando a reflexão de Santo Agostinho ao esporte, poderíamos dizer que as derrotas nos mostram as fraquezas e falhas que possuímos como atletas ou como equipe. Essa é a razão pela qual compreende-se erros e derrotas como passos para o sucesso. Óbvio que você vai ter que trabalhar duro para superá-los. A diferença entre o sucesso e o fracasso é a disciplina. Supere suas limitações trabalhando duro e com disciplina. Ou como você acha que Jordan e Kobe Bryant, por exemplo, entre outros grandes atletas, superaram as suas limitações e derrotas? Ou eles não tinham limitações? Tinham. Lembre-se do que Kevin Durant disse: o trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Embora eu entenda o que o Shaquille O'Neal quis dizer ao comentar a resposta do Antetokounmpo, eu penso que a lição dada pelo grego foi muito grande e traz à tona valores e princípios de ética de trabalho que foram amplamente utilizadas pelos maiores atletas do mundo. Esse tipo de sabedoria e também comportamento não se limitam ao universo dos esportes. Essa sabedoria e esse tipo de comportamento transcendem para a vida das pessoas, de tal sorte que, se formos disciplinados, consistentes e trabalharmos duro, seremos capazes de, ao pouco, superarmos as nossas limitações e então conseguir o sucesso. Entendam principalmente os mais jovens que estão aí dedicados na prática esportiva. Essa superação ela é lenta, ela é demorada, ela é dolorosa, exigirá muito suor, muito trabalho duro. Esse recado é especialmente importante para os mais jovens que vivem uma geração muito imediatista, que tudo o que deseja está à distância de um toque na tela do celular ou do computador, né? Para você superar suas limitações, você vai ter que trabalhar firme, vai ter que trabalhar duro de modo consistente e disciplinado. Aceitar e entender por que perdeu é parte do processo para transformar derrotas em passos para o futuro. Se conformar, ou seja, tomar forma, aceitar, assim, tipo, tá bom, vamos assim mesmo. Ou seja, você se conformou, tomou a forma da derrota. Se conformar então com a derrota não vai te levar a lugar nenhum, seja no esporte, seja na vida. Pessoal, essa é a mensagem então que eu gostaria de passar para vocês neste vídeo. Se gostou ou não gostou, comente aqui embaixo nos comentários. Se gosta desse tipo de conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe o nosso canal. Isso nos ajuda e fortalece o nosso canal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.